Olá, boa noite. O presidente Michel Temer anunciou hoje a reforma trabalhista, possibilidade de saque do FGTS e redução de juros no cartão de crédito para o próximo ano. Os números da economia deste ano e as perspectivas para 2017, crescimento do PIB, inflação e endividamento das famílias. Eu sou Mariana Jungmann e você confere comigo a partir de agora todas as notícias que circularam nos corredores do poder pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Boa noite. O presidente Michel Temer anunciou hoje, aqui do Palácio do Planalto, a reforma trabalhista que ele vai enviar ao Congresso Nacional. Ela prevê a edição de uma medida provisória e um projeto de lei que vai alterar a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Essa medida provisória prevê, entre outras coisas, a prorrogação do programa de proteção ao emprego, que foi criado ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e que prevê a possibilidade de que as empresas reduzam a jornada de trabalho e os salários em até 30%. Com isso, fica prorrogado também o seguro-emprego, que prevê que o governo compense uma parte das perdas salariais que os trabalhadores tem com essa adesão ao programa de proteção ao emprego por parte das empresas. A medida provisória trata também da jornada de trabalho. A jornada semanal de trabalho fica mantida em 44 horas por semana, com a possibilidade de 4 horas extras também por semana. Mas há uma alteração em relação à jornada diária. Hoje, a jornada diária de trabalho é de 8 horas por dia, com a possibilidade de que o trabalhador faça até 2 horas extras por dia e, com a medida provisória, vai ser possível que ele faça até 4 horas extras por dia, totalizando até 12 horas de trabalho diária. No entanto, ele pode fazer no máximo por semana 4 horas extras, 48 horas por semana. A medida provisória prevê também que os contratos temporários, que hoje podem ser de até 90 dias, prorrogáveis por igual período, passam a poder ser de até 120 dias, também prorrogáveis por mais 120 dias. Depois disso, a empresa não poderá mais contratar o mesmo trabalhador temporariamente. E ainda o projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso para alterar a CLT prevê que os acordos coletivos terão força de lei em alguns pontos, mais ou menos 12 pontos, 11, 12 pontos, em que os acordos coletivos de trabalho terão força de lei, podendo se sobrepor, inclusive, aí, à CLT. Alguns desses pontos são, por exemplo, as negociações sobre bancos de horas e divisão de férias. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, defendeu a reforma e disse que ela traz mais emprego e mais segurança jurídica para as empresas. Vamos ouvir um pouco do que disse o ministro. A atualização da legislação trabalhista ela está ancorada em 3 eixos. 3 eixos. Primeiro, consolidar direitos. O governo não está tirando o direito do trabalhador, pelo contrário, está aprimorando direitos. O segundo eixo é trazer segurança jurídica, para que a interpretação do contrato do trabalho e o acordo entre trabalhador e empregador seja reconhecido, não tenha um outro entendimento legal. E o terceiro eixo é criar oportunidade de ocupação para todos. Claro que uma reforma como essa repercutiu nos corredores de Brasília e eu tenho aqui comigo o repórter Lucas Por Deus Leon, que fez todas essas repercussões hoje, ouviu os representantes dos trabalhadores, né, Lucas? O que foi que eles disseram? Isso mesmo, Mariana. Depois do anúncio das medidas da reforma trabalhista, eu conversei com líderes e representantes das 6 maiores centrais sindicais do país. E eles estão um pouco divididos. 2 das centrais comemoraram o anúncio. Outras 2 viram as medidas com cautela e dizem que querem estudar mais ou alterar alguns pontos que foram apresentados. E uma última central criticou duramente as propostas. A Força Sindical e a CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, foram a que viram com mais otimismo as mudanças. O representante da Força Sindical, Carlos Juruna, disse que as mudanças valorizam o acordo coletivo de trabalho, que é resultado da negociação direta entre patrões e trabalhadores e que isso vai ajudar a reduzir aí
os processos judiciais na Justiça do Trabalho. Já o Antônio Neto, presidente da CSB, disse que tudo que foi mostrado hoje aqui no Palácio do Planalto já havia sido negociado com eles e, portanto, eles aprovam. As que viram com mais cautela foi a nova central. O presidente José Calixto disse que o ministro do Trabalho ele tinha apenas mostrado a ideia da reforma para eles, mas que não tinha apresentado o texto concreto com os documentos. Ele diz que esperava mais, que não achou tão positivo e que no próximo dia 11 vai se reunir com os representantes da sua central para definir e estudar esse texto. A UGT, o Ricardo Patá, disse que é positivo a valorização do acordo coletivo, mas é preciso mudar algumas coisas para evitar que na negociação os trabalhadores saiam prejudicados. Já a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, foi que fez a crítica mais dura. O presidente Wagner Freitas comentou nas redes sociais que isso seria mais um pacote de maldades e disse em nota à CUT que a reforma é ineficaz, inoportuna e autoritária. Pois é, Mariana, essas foram as repercussões aí das centrais sindicais, umas contentes, outras mais ou menos, e a CUT aí bastante crítica às mudanças. Vamos ver como é que isso vai andar quando for para o Congresso Nacional, já que é um projeto de lei. A gente sabe, né, Lucas, que quando chegar no Congresso isso aí ainda vai gerar muito debate, muita discussão. Provavelmente vai sofrer algumas alterações. Difícil uma reforma como essa sair do Congresso do jeito que entrou, né? Mas as medidas que mexem com a vida dos trabalhadores não param por aí. Depois de uma pauta negativa intensa aí, com a reforma da Previdência e outras medidas necessárias enviadas pelo governo, hoje o presidente Michel Temer recebeu a imprensa para um café da manhã, no qual ele anunciou aí um pacote de bondades econômicas para os trabalhadores. Eu vou conversar com o Carlos Molinari, lá na Agência Brasil, porque é ele que vai trazer para a gente os detalhes do que disse Michel Temer hoje. Boa noite, Molinari. Boa noite, Mariana. Pois é, em um café da manhã realizado nesta manhã, claro, com jornalistas, o presidente Michel Temer anunciou a possibilidade de saque do Fundo de Garantia. Sabe aquele saldo do FGTS recolhido pelas empresas e que fica preso numa conta sem que o trabalhador possa sacar? Agora, contas inativas do FGTS, que estão paradas porque houve rescisão do contrato de trabalho, poderão ter seus recursos sacados. Atualmente, os trabalhadores que perdem seus empregos precisam aguardar 3 anos fora do mercado formal para poder sacar o seu saldo do FGTS. A Caixa Econômica vai publicar em 1º de fevereiro de 2017 um cronograma que indicará as datas em que cada trabalhador poderá sacar seu saldo dessas contas inativas. A medida pode beneficiar 10 milhões de pessoas que perderam seus empregos formais até dezembro de 2015. Pelos cálculos do governo, mesmo que a maior parte das contas inativas tenha saldo de menos de um salário mínimo, o montante a ser retirado deve ser alto. Vamos ouvir o que disse o presidente Michel Temer. O momento que nós vivemos na economia demanda a adoção de medidas que permitam, ainda que de forma parcial, uma recomposição da renda do trabalhador. E, portanto, estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas, até 31 de dezembro de 2015, possam dispor de um recurso que, em condições normais, não estariam ao seu alcance. E trata-se de um valor que pode alcançar, pelos cálculos, cerca de 30 bilhões de reais, considerando-se o histórico dos saques dessas contas. Outra medida também anunciada hoje, porém ainda sem entrar em detalhes pelo presidente, é que os juros do rotativo do cartão de crédito, quando o cliente paga após 30 dias, serão reduzidos pela metade a partir do 1º trimestre do ano que vem. Vamos ver o que disse o presidente Michel Temer. No 1º trimestre deste ano, haverá uma redução de mais da metade dos juros cobrados no cartão de crédito. Em 2 hipóteses. Há a hipótese do juro do cartão, que é aquela coisa dos 30 dias, que é o chamado rotativo, onde haverá esta redução de mais da metade do que hoje se cobra. E, em segundo lugar, 30 dias após, é isso que está sendo imaginado, haverá um parcelamento daqueles que não pagaram, e este parcelamento ainda receberá juros inferiores a menos da metade. Quer dizer, menos da metade, menos daquela metade, digamos, que é para
o chamado rotativo. Essas e outras notícias estão no site agenciabrasil.ebc.com.br. Com você, Mariana. Obrigada, Molinari. E eu lembro a você que se você não quer perder nenhuma notícia, é só acompanhar os veículos da EBC nas redes sociais. No Twitter, a gente é @Agência Brasil, ou @TV Brasil, ou @EBC na rede. Esses perfis também estão disponíveis no Facebook. Bom, eu vou agora conversar com a Maíra Heinen lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque a Maíra, que também é repórter da Rádio Nacional da Amazônia, vai trazer notícias pra gente sobre a situação lá na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Boa noite, Maíra. Boa noite, Mariana. Pois é, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que os 100 brasileiros que estavam retidos na Venezuela já conseguiram retornar ao país. Há 3 dias, o governo venezuelano liberou a passagem de brasileiros. O Itamaraty pede que os brasileiros que forem de carro para a Venezuela procurem o vice-consulado em Santa Helena de Guairém até 1 da tarde, no horário local. Eles têm até esse horário para incluir os nomes na lista de controle da fronteira para poder voltar. A passagem abre todos os dias às 2 horas da tarde. Na terça-feira da semana passada, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fechou a passagem terrestre para o Brasil. O objetivo era combater as máfias que atuam para retirar de circulação as notas de maior valor da moeda do país, as de 100 bolívares. Segundo o governo venezuelano, isso tem provocado instabilidade econômica e social. Mariana. Obrigada, Maíra. Bom, a gente tem feito aqui ao longo da semana uma retrospectiva de 2016 na opinião dos principais atores que acompanharam de perto os fatos políticos desse ano. Hoje vai ser a vez da gente ouvir o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, o Antônio Queiroz. Vamos ouvir um pouco do que ele achou de 2016. Foi um ano em que houve Olimpíadas, houve eleição municipal, houve o impeachment no presidente da República, houve a cassação do presidente da Câmara, há uma lava-jato em pleno funcionamento que denuncia a cada dia a autoridade do Poder Executivo e do Legislativo e também dos governos estaduais. E em meio a esse tumulto, a impressão que fica é que o Congresso não funcionou ao longo desse período. Mas é apenas impressão. Muitas vezes as aparências enganam. O Congresso aprovou matérias muito relevantes nesse período. Vou citar aqui 2 emendas à Constituição, como a DRU, que inclusive se estendeu a sua aplicação a estados e municípios, o novo regime fiscal, que congela o gasto público por 20 anos, foi aprovado conclusivamente pelo Congresso, ou seja, uma série de medidas que foram já aprovadas conclusivamente e outras que serão aprovadas até o recesso na atual legislatura, da sessão legislativa, de modo que houve um conjunto de medidas importantes aprovadas. A previsão do crescimento do país no próximo ano, a inflação e também o almoço do presidente da Câmara com o ministro da Fazenda. Eu volto já. Olá, estamos de volta nos Corredores do Poder. No bloco passado, você soube sobre a reforma trabalhista e a possibilidade de que os trabalhadores saquem de contas inativas do FGTS para quitar dívidas. Se você quer mais detalhes sobre isso, ou se não ouviu os detalhes do primeiro bloco, não tem problema. É só ir lá na agenciabrasil.ebc.com.br que tem tudo lá. Eu volto agora a conversar com a Maíra Heinen nos estúdios da Rádio Nacional, porque o Banco Central divulgou hoje números importantes da economia em relação ao crescimento para o próximo ano e inflação. Não é isso, Maíra? É isso mesmo, Mariana. Nesse mês de dezembro, 56,6% das famílias estão endividadas. É o menor índice de endividamento desde maio de 2012. O dado faz parte da pesquisa mensal feita com 18 mil consumidores em todos os estados e no Distrito Federal e divulgada nesta quinta-feira pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Em dezembro do ano passado, 61,1% das famílias tinham algum tipo de dívida. Para a CNC,
ser 2 fatores causaram essa redução. Um deles é o alto índice de desemprego. O outro fator é o crédito caro. Juntos, eles limitam o consumo e, consequentemente, reduzem os níveis de endividamento. A pesquisa concluiu ainda que o percentual de famílias inadimplentes ficou bem perto da estabilidade. Era 23,2% em dezembro do ano passado e está em 23% agora. Entre as contas que deixaram de ser pagas estão cartão de crédito, carnê de loja e prestação de carro. E 8,7% das famílias simplesmente não tem como quitar essas dívidas. E o Banco Central reduziu a projeção para o crescimento da economia no próximo ano. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 1,3% para 0,8%. A estimativa de queda para este ano foi revisada para 3,4%, ante 3,3% previstos em setembro. As projeções constam do relatório de inflação do quarto trimestre, divulgado hoje pelo Banco Central. Segundo o relatório, a nova projeção para 2017 é consistente com a probabilidade maior de que a retomada da atividade econômica seja mais demorada e gradual que a antecipada previamente. Ainda falando de Banco Central, a instituição passou a projetar inflação dentro da meta este ano, com redução em 2017. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou 6,5% no limite da meta de inflação para 2016. A informação é também do relatório de inflação do quarto trimestre, divulgada hoje pelo banco. A nova estimativa do BC está 0,1 ponto percentual abaixo da divulgada em setembro. A meta de inflação tem como centro 4,5% e limite superior de 6,5% neste ano. Para o próximo ano, o teto é 6%, mas a projeção do Banco Central indica inflação no centro da meta. A estimativa para 2017 é 4,4%. Em 2018, a expectativa é inflação ainda mais baixa, em 3,6%. Mariana. Obrigada, Maíra. E apesar dessa redução da expectativa do crescimento econômico no próximo ano pelo Banco Central hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que a economia dá sinais de melhora e que a perspectiva para o primeiro trimestre do próximo ano é boa. Vamos ouvir o que disse Henrique Meirelles. A economia, sim, ela já mostra sinais de recuperação, já existem os primeiros sinais, inclusive na questão, por exemplo, do emprego em São Paulo, divulgado agora, mas isso vai ser um processo gradual, mas teremos já durante o primeiro trimestre de 2017 uma série de indicadores já que vão mostrar a inflexão e a retomada do crescimento, garantindo, portanto, um crescimento para 2017. E o ministro da Fazenda deu essas declarações após participar de um almoço com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, hoje aqui em Brasília. Rodrigo Maia disse que convidou Henrique Meirelles para o almoço porque queria demonstrar que as relações da Câmara com o governo estão boas depois da aprovação, no começo desta semana, daquele projeto de lei que renegocia as dívidas dos estados e sobre o qual foram retiradas contrapartidas que tinham sido negociadas e das quais o governo fazia questão. Vamos ouvir um pouco do que disse Rodrigo Maia hoje, logo após esse almoço. Convidei hoje o ministro da Fazenda, o Guarda e a secretária do Tesouro, junto com o líder em Baçaí, o Valdir e o Agnaldo, que já saiu, para que a gente pudesse sentar e deixar claro, né, em relação à votação dessa semana, que a nossa posição, a minha, como presidente da Câmara e a da base, é do compromisso com ajuste fiscal, com as votações que teremos a partir do próximo ano, principalmente a reforma da Previdência, né, que é muito importante, decisiva para o futuro do Brasil, para a retomada do crescimento, para a redução da taxa de juros. Então, para que isso ficasse claro, para que não tenha nenhuma dúvida do nosso compromisso e do nosso apoio à equipe econômica, né? O ministro da Fazenda falou um pouco, junto com os seus técnicos, daquilo que foi aprovado, e tenho certeza que essa é uma discussão importante, né? A gente tem que ter tranquilidade para ajudar os governadores, mas de forma nenhuma abrir mão
de uma questão que é fundamental, do meu ponto de vista, para o Brasil, que é a garantia do equilíbrio fiscal, que é a garantia do ajuste fiscal que está sendo conduzido pelo presidente Michel Temer e por sua equipe econômica. E ainda falando aí sobre a situação calamitosa das economias dos estados, o Rio Grande do Sul, a Assembleia do Rio Grande do Sul, continua votando aquele pacote de medidas enviadas pelo governo estadual, que estão gerando muitos protestos. Até o momento já foram extintas 11 fundações estaduais e a previsão é que mais de 1.000 funcionários sejam demitidos dessas fundações nos próximos 6 meses. Hoje é o 4º dia de votações da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre a extinção aí dessas fundações estaduais e outras medidas enviadas pelo governo. Bom, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem também o orçamento do estado para o próximo ano e a previsão é de crescimento do PIB por lá de 1,3%. Porém, foram necessários cortes em algumas secretarias importantes, como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por exemplo, que cuida das universidades estaduais. Eu volto a falar agora com o Carlos Molinari, porque ele tem notícias para a gente sobre senadores que acionaram o STF contra um projeto de lei que foi aprovado no próprio Congresso Nacional. Vamos ouvir mais sobre esse assunto com Carlos Molinari. Isso aí, Mariana. Notícia da agência brasil.ebc.com.br. 12 senadores da oposição recorreram hoje ao Supremo Tribunal Federal para suspender o projeto da nova lei de telecomunicações. O texto foi aprovado no dia 6 de dezembro por uma comissão especial do Senado e não foi posto em votação no plenário da Casa. Pela nova lei de telecomunicações, as operadoras de telefonia privadas irão herdar um patrimônio avaliado em 87 bilhões de reais em bens que hoje pertencem à União, como antenas, são centrais, redes de cabos, além de poderem ter suas multas anistiadas. A expectativa do ministro da Ciência e Tecnologia, o Gilberto Kassab, era que a lei fosse sancionada pelo presidente Michel Temer nos próximos 15 dias. Porém, liderados pela senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, os senadores de oposição querem que o texto seja debatido em pelo menos 3 comissões da Casa e que a matéria seja aberta a emendas, e contam agora com a decisão da presidente do STF, Carmen Lúcia. Vamos ouvir o que disseram a senadora Vanessa Graziotin e o senador Paulo Rocha após a reunião com a ministra. Tempo, gente. A ministra Carmen Lúcia não adiantou absolutamente nada, apenas nos ouviu com muita atenção e ficou de analisar a nossa petição. Não é só a oposição que está reagindo, mas os setores da sociedade estão reagindo. A OAB está entrando também com questionamentos, as associações dos PROCONs, o próprio TCU já fez um levantamento de que é irregular este processo e setores concorrentes do setor de comunicação também estão reclamando porque acaba, ao que parece, protegendo alguns setores e quebrando o processo normal de concorrência que está estabelecido num setor importante da economia, mas também da vida do país. Pois é, o projeto original da nova lei de telecomunicações foi proposto pelo deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Molinari. E sobre esse assunto, de fato, a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou, divulgou uma nota na qual ela diz que a OAB, neste momento de tensão econômica, que fragiliza a economia popular e gera desemprego e angústia à população, esperamos contar com a razoabilidade do governo para que não seja sancionado o projeto de lei que dá perdão às dívidas bilionárias das companhias de telecomunicação com a União. E diz ainda que neste momento que o governo pede esforço econômico para toda a sociedade, não é possível abrir mão de recursos em favor das empresas de telecomunicações. Ainda sobre OAB, ela se posicionou sobre uma outra questão, sobre uma outra questão, aquela resolução da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, que desobrigava as empresas de companhias aéreas de fornecerem uma franquia de bagagens para os passageiros. Quem vai dar mais detalhes sobre isso para a gente é novamente o Carlos Molinari, lá na Agência Brasil.
Falou bem, Mariana. Lembra aquela decisão da Agência Nacional de Aviação Civil que saiu no dia 13 de dezembro, autorizando as companhias aéreas a cobrar pela bagagem despachada e queria entrar em vigor em março do ano que vem? Pois é. Agora a Ordem dos Advogados do Brasil não concordou com essa medida não e resolveu entrar na briga. A entidade vai recorrer à Justiça Federal para que tudo continue como é atualmente. Para a OAB, a extinção da franquia de bagagens despachadas é medida desvantajosa para os usuários e não há nenhuma garantia que haverá queda nos preços das tarifas. Segundo a ordem, o consumidor ficará à mercê da livre tarifação das empresas. Atualmente, é permitido despachar até 23 quilos de bagagem sem ter que pagar uma taxa extra por isso. A OAB até criou uma campanha chamada Bagagem Sem Preço, contra essa resolução da Agência Nacional de Aviação Civil. Mariana, com você de novo. Obrigada, Molinari. E eu reforço para você mais uma vez, se você quiser acompanhar todas essas notícias, além de acessar o site da Agência Brasil e nos ouvir pela Rádio Nacional, nos assistir no jornalismo da TV Brasil, você pode também nos acompanhar pelas nossas redes sociais. No Twitter, nós somos @Agência Brasil, @EBC na Rede e @TV Brasil. E aí, por lá, você consegue os links para todas essas notícias que a gente deu aqui hoje. Essas foram as principais notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu volto aqui amanhã, às 18h30, pela TV Brasil e pela Rádio Nacional novamente. Boa noite.